pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas à nossa segunda lição desse tema lindo que é a esperança do mundo, onde nesse dia nós vamos falar sobre o dia da Bíblia e ensinar para as crianças que ela nos traz uma doce esperança, Jesus, que é a esperança do mundo. Mas antes, vem comigo e nós vamos montar juntinhos todos os recursos necessários para a ministração dessa lição.
agora, com o material todo montado, nós vamos para a aplicação de cada um desses recursos. Mas antes, nós sempre mostramos para vocês a nossa ordem de culto, onde nós deixamos para vocês uma sugestão de rotina, o objetivo do dia, louvores que vão falar acerca do que será ministrado, o versículo do dia, e esse versículo está em Salmos 119, 103, que diz: como são doces as suas palavras, são mais doces do que o mel. E a base bíblica que está em Lucas 24, do versículo 13 ao versículo 32. E após o acolhimento, nós vamos convidar as nossas crianças a falarmos juntos o tema e o versículo tema do mês. E o tema desse mês é a esperança do mundo. E o versículo está lá em Mateus 12, 21, que diz: e todos os povos vão pôr nele a sua esperança. Agora, eu quero saber de vocês, crianças. Vocês gostam de doce? Qual o doce preferido de vocês? Brigadeiro, pirulito, bala, chiclete, mel? O doce, ele sempre nos alegra, ele melhora o nosso humor. Ele até muda a expressão do nosso rosto. E hoje eu vou mostrar um dos doces mais doces que existe. Você sabe qual é? Ah, um desses doces é o mel. Sabe, crianças, para algumas pessoas, o mel é o doce mais doce que existe no mundo. Mas a Bíblia nos diz que existe algo ainda mais doce. Sabe o que é? A palavra de Deus. Lá em Salmos, no capítulo 119, no versículo 103, vai dizer: como são doces as suas palavras, são mais doces do que o mel. Vamos falar de novo? Como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Esse versículo nos diz que a palavra de Deus é tão boa, tão importante, tão verdadeira, que traz mais alegria até do que o mel. Até porque nada é melhor do que ouvir Deus falar com a gente, não é mesmo? E hoje, no segundo domingo de dezembro, nós celebramos o Dia da Bíblia, o livro mais importante do mundo. E nós vamos agora aprender algumas curiosidades da Bíblia. Vem comigo! Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido da história, o livro mais vendido do mundo? E ela foi escrita por muitas pessoas, inspiradas por Deus. Primeiro, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, no hebraico, aramaico e no grego. E olha, hoje ela chegou até nós, no nosso próprio idioma. A Bíblia, ela tem ao todo 66 livros e ela é dividida em 2 partes, o Antigo Testamento, que conta a história antes de Jesus nascer, e o Novo Testamento, que conta a história de Jesus, dos apóstolos e de quando Jesus vai voltar para nos buscar. O Antigo Testamento, ele tem 39 livros. Quem aí pode me falar um livro do Antigo Testamento? Tem Gênesis, Êxodo, Levítico. Agora, o Novo Testamento são 27 livros. Quem aí sabe qual é um livro do Novo Testamento? Isso mesmo, Mateus, Lucas, João. E mesmo sendo um livro escrito há tanto tempo, ela é ao mesmo tempo atual, porque ela tem uma verdade que nunca muda e ela fala todos os dias com a gente. A Bíblia também nos mostra a maior esperança do mundo. Ela nos mostra Jesus. E a Bíblia, ela não é apenas um livro, ela é a voz de Deus falando com a gente. Por isso, ele é tão importante e ele deve ser sempre cuidado, lido e principalmente aplicado em nossas vidas. Mas me diga, você sabe por que a Bíblia é tão importante? Ela é tão importante porque nos traz ensinamentos sobre quem Deus é. Ela também traz ensinamentos para a nossa vida. Nos consola quando nós estamos tristes, nos lembra que nós nunca estamos sozinhos e mais, enche o nosso coração de esperança. A Bíblia, ela é luz que guia os nossos passos no caminho que é Jesus. A Bíblia também é como um alimento para a nossa alma. Ela é como mel, que traz algo doce para o coração. Ela nos alegra, nos mostrando a verdade que é Jesus. E hoje nós vamos conhecer a história de 2 discípulos que se alegraram muito ao ouvir as palavras de Jesus, porque essas palavras trouxeram alegria e esperança para o seu coração. A Bíblia nos conta, lá no livro de Lucas, que 2 discípulos estavam caminhando, indo para uma cidade chamada Emaús. E eles estavam tristes e desanimados porque Jesus havia sido crucificado, ele havia morrido. E por isso eles achavam que tudo tinha acabado, que a esperança deles tinha acabado. Mas algo extraordinário aconteceu.
Jesus apareceu para esses dois discípulos e começou a caminhar com eles, indo para a cidade que eles estavam indo. E Jesus perguntou para eles o que tinha acontecido, por que eles estavam tão tristes e desanimados. E eles contaram para Jesus tudo o que havia acontecido. E desanimados, eles diziam para Jesus: a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Então, Jesus fez algo maravilhoso. Ele começou a explicar as Escrituras para aqueles discípulos, contando para eles que tudo aquilo que aconteceu era necessário acontecer para que se cumprisse o plano de Deus. E enquanto Jesus falava, o coração dos discípulos se enchia de alegria e de esperança. E mesmo sem perceber que aquela pessoa que estava com eles era Jesus, eles começaram a ver que algo diferente estava acontecendo no coração deles. E assim foi durante todo o caminho. Jesus explicando as palavras de Deus e o coração deles se enchendo de esperança. Até que eles chegaram em um povoado. E eles convidaram aquele homem que eles ainda não sabiam que era Jesus para cear com eles. E quando Jesus partiu o pão, algo maravilhoso aconteceu. Os seus olhos se abriram e eles perceberam que era Jesus que estava com eles o tempo todo. E finalmente eles reconheceram que aquele homem era Jesus. E então um disse para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras sagradas? Sabe, crianças, assim como aqueles discípulos ficaram com o coração cheio de alegria e de esperança, hoje nós também podemos viver isso. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Aquela mesma palavra que aqueceu o coração dos discípulos, hoje pode aquecer o nosso coração também. E você? Sente alegria quando lê ou quando você ouve alguém ler a Bíblia? As palavras de Deus que estão na Bíblia aquecem o seu coração, como aqueceram o coração dos discípulos? A Bíblia é a maneira mais linda que Deus usa para falar com a gente. Ele deixou tudo escrito para nos guiar de acordo com a vontade dele para a nossa vida todos os dias. Por isso, crianças, leia a sua Bíblia todos os dias, nem que seja um pouquinho por dia. Aprenda mais sobre Deus, o que Ele quer para a sua vida e como Ele cuida do seu coração. Quanto mais você lê, mais você aprende sobre Jesus e mais a palavra dele adoça a sua vida. E agora eu quero te convidar. Vamos pedir ao Senhor que nós possamos todos os dias aprender a amar cada dia mais a Bíblia, a palavra dele, e que possamos cada dia mais querer saber qual a vontade dele para a nossa vida. E assim eu ministraria essa linda lição ao coração das crianças, ensinando a elas que não há nada mais doce do que as palavras do Senhor. E após a ministração da história, nós vamos para a memorização do versículo que está lá em Salmo 119, 103, que diz: como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. E aí você pode primeiro convidar as crianças para falar várias vezes o versículo. E como que vai funcionar a dinâmica de hoje? A dinâmica vai ser... O objetivo vai ser a montagem do versículo, porém de uma forma diferente. Elas vão montar o versículo utilizando a silhueta. E aí você pode montar 2 joguinhos desse e cronometrar quem vai terminar primeiro, porque o objetivo é eles montarem na ordem certa, colocando cada pedacinho no seu devido lugar. E aí eles vão ao final montando o pote de mel. E aí quem montar primeiro e falar o versículo vence. E aí você pode fazer várias rodadas até que todos tenham participado. E após a memorização, nós vamos para as atividades. E nós preparamos 2 modelos de atividades para vocês. Para as crianças menores, nós preparamos um recurso onde vocês vão auxiliá-las a recortar. Vocês vão recortar na linha tracejada para montar o recurso. Primeiro, vocês podem pedir que elas pintem e que elas tracem aqui a palavra mel. Feito isso, vocês vão recortar e ajudá-las a montar. Aí vocês podem colocar aqui dentro a Bíblia e aí vai ficar este recurso mostrando que como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. E assim vocês podem pedir às crianças para levar para casa e contarem para a família aquilo que elas aprenderam, que a palavra do Senhor nos alegra, nos fortalece. Ela é mais doce do que o mel. E para as crianças maiores, nós fizemos um dominó bíblico. Então aqui, como que vai funcionar? Nós temos 19 peças do dominó bíblico. E o objetivo é a criança conectar a imagem
com a frase que vai referir a essa imagem. Então, como que vai começar? A primeira criança que começa no dominó é a que tiver a imagem, a peça com duas imagens. Então, aqui no caso, tem o ouro e a Bíblia. E aí você vai perguntar para as crianças qual criança tem algo que vai falar a respeito da Bíblia. Por exemplo, aqui em uma peça onde nós temos a lâmpada, nós temos, por exemplo, escrito: a Bíblia é a palavra de Deus. Então, essa parte que fala da Bíblia vai conectar com a peça da Bíblia. E uma outra criança ou vai ter a parte que coloque que fale sobre o ouro, ou vai ter a parte da lâmpada. Por exemplo, aqui eu tenho uma frase que fala, ó: os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, tá? É Salmos 19:10. Então, ela vai conectar essa parte do ouro aqui. E aí você vai perguntando, quem tem algo falando sobre a espada? Lembrando, pessoal, que em cada peça, a parte que é referente, né, na parte escrita está grifado de vermelho, justamente para facilitar. O ouro vai estar, a imagem do ouro vai estar com a palavra ouro escrita em vermelho e a parte escrita também vai ter a palavra ouro escrita em vermelho para vocês facilitarem as crianças a encontrarem, e o objetivo é montar toda essa estrutura, ensinando para as crianças que assim como nós ligamos, né, no dominó uma parte à outra, a palavra do Senhor, ela nos une e liga o nosso coração à vontade do Senhor. E para reforçar, pessoal, nós plastificamos todos os dominós. Isso vai facilitar com que você utilize ele outras vezes, né, caso você queira, e também vai dar durabilidade à peça. E assim as crianças vão poder manusear sem estragar. E seguindo a linha do nosso dominó, da nossa caixinha do dominó, nós fizemos para vocês também uma caixinha para vocês entregarem para as crianças de lembrancinha. Nessa aqui nós colocamos 4 bis. Então essa caixinha em formato de Bíblia cabe 4 bis. Mas vocês também podem colocar melzinho, já que nós vamos estar falando, né? E a mensagem na caixinha é o versículo, né, que fala que as suas palavras são mais doces do que o mel. Você pode também colocar sachêzinho de melzinho aqui dentro ou uma bala de mel para você presentear as crianças, para elas lembrarem que as palavras do Senhor são doces. E ao final você pode entregar para as crianças o card bíblico para elas levarem para casa e colar no álbum de versículos que está disponível na plataforma na pasta Álbum de Versículos 2025. E mais uma vez nós pedimos ao Senhor que abençoe a sua vida, que você continue a ser esse canal de bênção na vida das crianças e que Ele abençoe também o seu ministério.